Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e agora começando uma das séries mais ousadas aqui do meu canal, da história do meu canal, que é uma série que eu tenho prometido, acho que desde 2015 provavelmente, então faz uns 3 anos, mas é porque quando a gente vai falar da nossa área a gente tem que ser perfeccionista, né? Então vamos falar sobre dinossauros. Eu vou começar agora a minha série sobre dinossauros, eu vou contar desde a origem deles até a extinção deles, que não é extinção. Bom, vamos nessa! Como esses vídeos vão ter muita figurinha, eu vou me posicionar na lateral aqui, ó. Eu não vou nem ficar centralizado, porque eu vou ficar colocando as figurinhas aqui do lado. Eu sei que muita gente assiste meus vídeos como se fosse um podcast, ou seja, eles só ouvem e não assistem, mas esse vídeo, se eu não colocar as figuras, não vai ter lógica nenhuma, porque ninguém vai entender nada, ou vai ter muita dificuldade de visualizar. Então eu vou colocar um monte de figurinhas aqui do lado, falando de todos os dinossauros que eu for falando, e das estruturas que eu for falando também. Aproveitando que eu estou falando sobre dinossauros, de uma maneira que não foi nem um pouco por acaso, estão saindo novas estampas lá da minha lojinha da Doppel Store, e elas possuem a árvore dos dinossauros. Olha só que coisa, na verdade vão ser 5 estampas com árvores dos dinossauros, cada uma delas com uma árvore diferente, né, de uma linhagem diferente, e nós estamos agora no período de Black Friday, ou seja, a partir do dia 15 até o dia 30, as camisetas estão com desconto, elas estão R$20 mais baratas cada uma. E no dia 23 especificamente, que é a Black Friday, a promoção não vai ser um desconto na camiseta, mas vai ser uma promoção de compra 4 e leva 8, ou seja, você vai pagar 4 camisetas e vai levar 8, ou seja, todas elas por metade do preço, vai sair até mais barato do que os R$20 de desconto que vão ser dados nos outros dias dessa promoção estendida aí de Black Friday, beleza? Então aqui embaixo tá o link para compra, tá o link na lojinha do Pirula, e vocês deem uma olhada lá para ver as árvores que eu vou mostrar aqui. Na verdade eu vou detalhar essas árvores aqui para vocês. Então a primeira árvore que eu vou mostrar, que é a primeira estampa que vocês vão ter para comprar, na verdade, é a dos dinossauros geral, que eu digo, né? Ou seja, ela mostra em linhas gerais a evolução dos dinossauros a partir dos ancestrais arcossauros e coloca lá as ramificações das principais linhagens. Não há nada de muito detalhado nessa imagem, mas ela é bem completinha no sentido de que ela abarca todo mundo. Mas antes da gente entrar propriamente nessa árvorezinha aqui, a gente tem que explicar primeiro quando os dinossauros viveram, porque vai ser muito importante para a gente dividir esses períodos para vocês entenderem a sucessão de faunas. Porque o pessoal geralmente imagina que dinossauro viveu tudo ao mesmo tempo. Então tem aquelas imagens, tal, tem aqueles desenhos animados, etc., dizendo que os dinossauros na verdade viviam todos juntos e era aquela bagunça, e na verdade essa visão ela é muito, mas muito errônea. Eu até entendo alguns motivos de por que ela foi perpetuada, mas a verdade é que você tem faunas específicas para determinados períodos. A era dos dinossauros, que a gente chama, durou mais de 150 milhões de anos, e não foi a mesma fauna durante 150 milhões de anos. Imagina, se não é a mesma fauna nem nos últimos 10 mil anos, né? Você imagina milhões de anos, o quanto que não mudou a fauna e a flora, né, no decorrer dos períodos. Fazendo um resumo muito resumido, vou pegar, né, o exemplo célebre do Carl Sagan, né, o Carl Sagan, que agora está sendo chamado até de comunista, né, estão falando que não é para ouvir o Carl Sagan e tal. Perdoai-vos, Sagan. Eles não sabem o que dizem. O que o Carl Sagan fez na primeira série Cosmos dele lá atrás? Ele fez o calendário cósmico. Ele pegou toda a história do universo e ele colocou como se fosse um ano, 365 dias. Isso é importante para vocês terem uma pequena noção da duração dos tempos, né? De quanto tempo demorou para cada uma das coisas acontecerem. O universo surge no dia 1º de janeiro e o dia de hoje seria a meia-noite do dia 31 de dezembro. Levando em conta aí que são, sei lá, 13 bilhões de anos encaixados nesse período aí. Para vocês terem uma noção, o planeta Terra só aparece no começo de setembro. Então, quer dizer, você tem aí vários meses de formação do universo, formação das estrelas, formação de galáxias e tal, e obviamente de alguns sistemas solares. O nosso sistema solar vai se formar lá no final de agosto, começo de setembro tem o nosso planeta lá. Já no finzinho de setembro surgem as primeiras formas de vida aqui no planeta Terra. Eu já fiz um vídeo falando sobre o fóssil mais antigo do planeta, mostrando que sim, o planeta era mais ou menos novo quando surgiu a primeira forma de vida, só que durante a maior parte do tempo essas formas de vida não
não foram muito mais do que uma simples célula, ainda que tenha rolado umas competição bizarra lá e umas coisas bem interessantes. E os dinossauros surgem, eles vão aparecer só lá no dia 25 de dezembro. Exatamente, para vocês verem como que perto do universo os dinossauros são muito, muito novos. A gente então nem se fala. Então ficou aí o fim de setembro, outubro, novembro e o comecinho de dezembro, só na divisão de tempo que a gente chama de pré-cambriano, que na verdade é dividido em 3 pedaços, né? E é aí que começa a nomenclatura de como a gente divide o tempo geológico. Não precisa decorar, mas é legal se vocês decorarem, porque isso é uma coisa da hora de vocês saberem para sua vida. O que acontece? A gente divide do maior para o menor. A gente tem o éon, é a maior divisão de tempo que a gente tem. Então, o pré-cambriano tem 3 éons. É o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico. No caso, o Proterozoico, exatamente porque são as primeiras formas animais, teria sido. Então, a gente tem aí o Adeano, que é de Hades mesmo, né? O dos mundos inferiores lá da Grécia Antiga, porque era o período em que você tinha só choro e ranger de dentes aqui. Não tinha oceano, era tudo uma bola de fogo gigantesca. Aí você tem o Arqueano, que começa lá por 4 bilhões de anos atrás, e o Proterozoico começa 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Ele vai terminar há 541 milhões de anos. E aí a gente tem o último éon, que é esse que começou há 541 milhões de anos atrás, que é o Fanerozoico. Então agora baixa o Cortella aqui, né? Na verdade, faneros quer dizer visível, vem do grego antigo. E zoion, que também é do grego, quer dizer animal. Então quer dizer, seria o Fanerozoico, o éon dos animais visíveis, ou seja, da vida macroscópica. Lembrando que a diferença entre microscópico e o macroscópico é o que um tipo de primata muito peculiar consegue enxergar a olho nu ou não. Como quem criou essas regras foi esse tipo de primata, que no caso somos nós, o que vale é aquilo que nós enxergamos a olho nu e aquilo que nós não enxergamos, que é uma coisa completamente subjetiva, mas pelo menos vocês conseguem entender. Não quer dizer, obviamente, que antes do Fanerozoico não tinha animais de tamanho visível, mas na época que o pessoal cunhou essas divisões, parecia bastante lógico propor esse nome. Então esse é o éon onde nós estamos. Cada éon é dividido em eras. O Fanerozoico, que é o éon que nos interessa, é dividido em 3 eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Paleos quer dizer antigo, né? Isso é bastante óbvio, por isso que a paleontologia, que é a ciência que eu trabalho, é a ciência que estuda os organismos antigos. Então, a mais antiga das 3 eras é o Paleozoico. Não só a mais antiga, como também a mais longa. Ela durou 290 milhões de anos, que vai lá desde a explosão cambriana até a grande extinção Permo-Triásica. E isso é uma coisa bem interessante para colocar dentro dessas eras do Fanerozoico. Elas são divididas, né? A marca que divide elas são extinções em massa que sejam muito visíveis no registro fóssil e que a gente consiga ver que boa parte da fauna e da flora foi substituída devido a um grande cataclisma, alguma coisa assim. Como esses cataclismas não obedecem a ritmos sincronizados aí, né, que a gente consiga dizer, olha, tá faltando 2 milhões para um cataclisma, olha, tá faltando 5 minutos, então as eras não possuem uma divisão igual de tempo. A gente tem o Paleozoico com 290 milhões de anos, você tem o Mesozoico, o nome meso é o do meio, ou seja, é o recheio do sanduíche, que tem 186 milhões de anos, ou seja, vai desde 252 mais ou menos milhões de anos até 66 milhões de anos atrás. E o Cenozoico vem do grego kainos, ou seja, a pronúncia certa seria Kenozoico, que quer dizer novo. Então é a era mais recente, que é a que nós estamos agora. Então nós estamos no éon Fanerozoico, na era Cenozoica. Mas não é a era Cenozoica que nos interessa aqui nessa sequência de vídeos. O que nos interessa é a era Mesozoica, que é a era que ficou conhecida como era dos dinossauros, ou era dos répteis, ou era dos grandes répteis, ou era dos sáurios, para usar os termos vitorianos aí. Então é essa era que nos interessa, que vai de 252 milhões de anos atrás até 66 milhões de anos atrás. Cada era é dividida em períodos. Tem aí já 3 níveis de divisão do tempo aí. No caso da era Mesozoica, ela é dividida em 3 períodos que também são divididos ou por pequenas extinções em massa que separaram um do outro, ou porque as formações geológicas sedimentares onde encontraram os fósseis mudavam de composição. Então, esses 3 períodos da era Mesozoica são o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo.
O Triássico tem esse nome, né? O mais antigo, ele vai de 252 até 200 milhões de anos atrás. O Triássico ganhou esse nome porque o pacote de estratos geológicos onde ele foi descrito era dividido em 3 camadas. A gente conseguia ver nitidamente 3 pacotes de rocha do Triássico. Então o pessoal que fez essa primeira descrição descreveu isso daí, né, lá na metade do século XIX como Triássico. Aí você tem o Jurássico. O Jurássico vai de 200 milhões de anos atrás até 145 milhões de anos atrás. O nome Jurássico vem das montanhas de Jura, que é o lugar onde primeiro foram descritas as rochas deste período. As montanhas de Jura ficam nos Alpes suíços, na verdade na divisa com a França. É uma região que não é tão alta, né? A altitude não é tão grande quanto os Alpes suíços mesmo, né? Onde o pessoal vai lá fazer esqui e tal, enquanto ainda tem neve, né? Então, na verdade, não deve ser montanhas de Jura, devem ser montanhas de Jura. Mas então, essas montanhas de Jura é que deram o nome do período Jurássico. Terceiro período da Era Mesozoica, que começa 145 milhões de anos atrás e termina 66 milhões de anos atrás, ou seja, dentro da Era Mesozoica, a lógica do Fanerozoico é invertida. O período Triássico é o mais curto, o do Jurássico é o intermediário e o Cretáceo é o mais longo, durando aí praticamente 80 milhões de anos, tá? O Cretáceo. O nome Cretáceo, a origem dele, ao contrário do que parece, não é porque a primeira descrição formal desse pacote de rochas foi nele de Creta, apesar de que faria algum sentido. Creta, na verdade, do latim antigo, tá, e não do grego, quer dizer giz. Então, quando as primeiras pessoas estavam estudando as formações de giz que tem no sul da Inglaterra, chamaram de período Cretáceo, e agora fico na dúvida se a ilha de Creta também tem a mesma origem etimológica, mas aí perguntem para o Cortella. Então eu já descrevi mais ou menos os 3 períodos que eu vou abordar aqui nessa minha série sobre os dinossauros, e só para terminar aí as divisões, né, para não deixar vocês aí pela metade do conhecimento, os períodos são divididos em épocas. O Triássico é dividido em 3 épocas e elas não têm um nome específico, na verdade. É Triássico inferior, Triássico médio, Triássico superior. Do mesmo jeito, o Jurássico é dividido em 3 épocas, que também dizem respeito apenas à sequência de pacotes de rocha. Então, é o Jurássico inferior, médio e superior. O inferior é sempre o mais velho, o médio é o de tempo intermediário e o superior é o mais recente. E o Cretáceo é a única exceção, apesar de ser o período mais longo, ele é dividido só em 2 épocas. O Cretáceo inferior e o Cretáceo superior. Não existe Cretáceo médio, ainda que alguns geólogos já tenham publicado artigos sugerindo que pode haver uma divisão em Cretáceo médio. Eles falaram que tem uma troca de fauna ali, tem uma mudança de deposição de rochas lá, que poderia justificar isso. Mas a princípio a gente não usa Cretáceo médio, é só Cretáceo inferior e Cretáceo superior. E a divisão mais restritiva, né, é a idade. Então, éon, era, período, época e idade. E em inglês isso daqui confunde pra cacete, mas em português a gente tem essa facilidade. No caso das épocas lá da Era Mesozoica, tá? Então, Jurássico médio, Cretáceo inferior, Triássico inferior, tal, todas elas são divididas em uma série de idades, que eu não vou ficar explicando aqui, porque vai dar muito trabalho, vai encher vocês de nominho e não é necessário. A minha ideia aqui é mostrar pra vocês a evolução dos bichos. Em algum momento isso daí cruza com a evolução não só das plantas, como dos outros animais que conviviam junto com os dinossauros, como também com as mudanças ambientais, né, geralmente geradas pela geologia. Como que essas alterações ajudaram a seleção natural a moldar as formas de dinossauros que a gente conhece. Bom, então vamos lá. Eu não vou começar lá de trás, porque senão não tem como, né? Ah, os primeiros vertebrados saíram da água e tal, não vou chegar nisso. Eu já vou começar ali no finzinho do Paleozoico, ou seja, um pouco antes da extinção Permo-Triássica, né, que foi a maior extinção da história do planeta, em que surgem os primeiros arcossauros, um grupo de répteis que tinha algumas características muito peculiares. Ah, mas quais eram os outros tipos de répteis que tinha? Você tinha uma série de répteis que hoje estão extintos, né, de linhagens que não existem mais. Vocês vão ver que vários grupos de répteis, e também mamíferos, etc., tal, vários grupos de vertebrados, desenvolveram aberturas extras na cabeça, ou para passar músculo, ou para passar nervo, ou para aliviar o peso. Durante a evolução, rolou uma pressão seletiva favorável para quem tinha esses buracos, porque ou ficava mais leve, ajudava ou a fugir ou a caçar, ou
cabia melhor ali as coisas internas do crânio dos bichos, tá? Obviamente que a musculatura, por exemplo, deve ter vindo depois do surgimento dos próprios buracos. Então, você tinha ali alguns grupos que não tinham abertura nenhuma, que não fossem as aberturas sensoriais. Você tinha os grupos que tinham apenas uma abertura na cabeça. Esse grupo não é mais considerado répteis hoje em dia, tá? Que é o que vai dar origem aos mamíferos. Nós temos ainda uma abertura na cabeça, que a gente chama aqui, né, do buraco onde encaixa a mandíbula por baixo do arco zigomático. Então, essa abertura do arco zigomático aqui que a gente tem, essa é a nossa abertura sináptica, a nossa fenda sináptica, ou seja, é a nossa abertura craniana que não é sensorial, ou seja, não é a boca, não são as narinas, não são os olhos e não são os ouvidos. E nem o forame magno, que é onde passa a medula aqui. Então, entre os répteis, você tem um grupo que tem 2 pares extras de aberturas cranianas, que são chamados diápsidos, ou seja, 2 aberturas cranianas a mais. Então, os anápsidos são aqueles que não tinham abertura nenhuma, os diápsidos tinham 2 aberturas na cabeça. Geralmente, um par de aberturas aqui atrás dos olhos e um par de aberturas aqui entre os olhos e os ouvidos, ou abaixo dos olhos, né, na frente dos ouvidos, enfim, depende da formação do crânio ali, né, da compleição geral do crânio dos bichos lá. Então, você tem esses diápsidos, e dentre os répteis vivos hoje, todos são diápsidos. E eu sei que muita gente vai ficar maluca aqui, porque deve ter ouvido ou no ensino médio, ou às vezes até na faculdade, dependendo do curso aí, tem muito biólogo que me assiste, que as tartarugas são anápsidos, que elas seriam sobreviventes desse grupo que não tinha abertura nenhuma. Porém, todos os dados hoje, tanto fósseis quanto moleculares, né, ou seja, comparando DNA, quanto embriológicos também, todos esses dados demonstram que as tartarugas, na verdade, elas são diápsidos que perderam as aberturas no crânio. Apesar das tartarugas não terem abertura nenhuma visível na cabeça, elas perderam isso secundariamente na evolução e, portanto, não há nenhum sobrevivente da linhagem dos anápsidos, né, que eram aqueles répteis sem nenhuma abertura na cabeça. Então vamos lá, começando a árvore que eu coloquei aí. Está escrito, logo na primeira divisão, vão os lagartos e o tuatara. Os lagartos são o grupo hoje mais prolífico dos répteis estrito sensu. Você tem aí, sei lá, quase 5.000 espécies de lagartos. E as cobras são um tipo de lagarto. As cobras são uma variedade de lagartos que perderam as pernas, dentre várias linhagens de lagarto que perdem as pernas. Então, do ponto de vista cladístico, né, lagartos e cobras possuem a mesma origem. Então a gente pode chamar tudo de lagarto, meio que desse jeito. E você tem o tuatara. O tuatara é um bicho da Nova Zelândia, só vive na Nova Zelândia, aliás, eu acho que ele só vive na Ilha do Norte. Tem 2 espécies, que, enfim, uma tá quase extinta e a outra, ela tá hiper protegida. E o tuatara parece um lagarto, mas ele não é. Ele é muito próximo, ele é um parente bem próximo dos lagartos, mas ele não é um lagarto por uma série de características que eu não vou abrir aqui, porque senão vai dar muito trabalho. E também não é o foco dessa série. Então esses são diápsidos, são répteis diápsidos, que é o que a gente chama de lepidossauria. E aí você tem os arcossáurios, que vão dar origem a uma outra linhagem que é extremamente diversa. Na camiseta, na estampa aí, eu não coloquei arcosáurea, vão entender por quê. Eu coloquei arcosauromorfa, porque na nomenclatura zoológica, vocês vão ver que a terminação, ou seja, o sufixo das palavras, eles são muito importantes para determinar também o quanto que eles estão abarcando. Então o grupo menos inclusivo, ou seja, aquele que cabe menos coisas, geralmente termina com ia. Então vocês vão ver aí, arcosáurea, dinossauria, sabe? São os grupos que terminam com ia. Aí, na sequência, tem um que cabe um pouquinho mais, que termina com iformes, dinossauriformes, arcosauriformes, formas muito próximas dos dinossauria ou dos arcosáurea, mas que não são exatamente pertencentes àquele grupo. Então, são os ramos laterais ali. E você tem uma mais ampla ainda que termina com morfa. Então, você tem dinossauromorfa, arcosauromorfa, crocodilomorfa, que são os grupos que aí entra toda a ramificação grande, aí eles são mais inclusivos. Então, eu coloquei arcosauromorfa e não arcosauriformes, e não arcosáurea, porque eu coloquei as tartarugas ali. E as tartarugas não são arcosáurea e nem arcosauriformes. Então, para caber as tartarugas aí na árvore, eu coloquei arcosauromorfo, um grupo que é muito mais amplo. Faltou explicar qual é o lugar em que as tartarugas têm caído nas atuais filogenias. Em quase todas elas, elas caem como grupo irmão, né, junto de sauropterídeos, que são famosos pelos plesiosauros, né, os monstros do Lago Ness, que a gente acostumou
a chamar. Esse ramo, então, no caso, ele costuma cair como grupo irmão de Archosauromorpha, não necessariamente dentro de Archosauromorpha, mas tem uma filogenia que eu achei de 2013, em que esse grupo com as tartarugas e plesiosauros cai dentro de Archosauromorpha, e tem outras filogenias em que eles caem entre os lepidossauros e os arcossauros, ou seja, no meio do caminho ali entre os dois ramos principais. E aí a gente entra em Archossauria. Os arcossauros surgem no finzinho do Permiano, antes da extinção Permo-Triásica. Quando rola a grande extinção, morre 95% de toda a fauna do mundo, os arcossauros encontram espaço para crescer e se desenvolver. E aí é que eles começam a dominar o mundo. Foi depois da extinção Permo-Triásica, que extinguiu várias outras linhagens de vertebrados terrestres, é que eles conseguiram ter espaço para sobreviver, ou seja, por oportunismo. Características que definem um arcossauro. Fenestra antorbital, ou seja, além daquelas aberturas no crânio que eles tinham, né, que faziam eles diápsidas, eles ainda têm uma abertura na frente do olho, tá? Entre o olho e a narina, tá? Lembrando que eles têm um focinhão, né? Então seria que vai o nariz deles aqui, a abertura tá na frente. E também tem uma abertura na mandíbula. Nenhum outro bicho, nenhum outro réptil, pelo menos, tem essas aberturas na frente dos olhos e na mandíbula. Você tem também o lance da serrilha nos dentes, como facas, né, para poder cortar. A maioria desses bichos no começo era carnívora, né? Depois é que você vai ter algumas linhagens que vão virar herbívoras, mas a base era carnívora. E você tem uma protuberância no fêmur, que é muito importante, que é chamada de quarto trocânter. Eu sei, o nome é complicado, mas eu vou mostrar aqui um fêmur de um jacaré para vocês verem o que é o quarto trocânter. É uma zona de inserção muscular. Essa protuberância ela é formada porque o músculo encaixa ali, tem um tendão ali, e esse músculo, ele é o músculos caudofemoralis longos, ou seja, ele liga o fêmur à cauda. E é o principal músculo retrator da perna, ou seja, quando um arcossauro qualquer, ou um dinossauro, ou um crocodilo, vai puxar a perna para trás, é o caudofemoralis que ele puxa. No caso das aves que já tem uma cauda muito curta, muda um pouco a conformação ali, mas também tem o quarto trocânter lá. Nos crocodilos atuais e mesmo nos fósseis é muito fácil ver esse quarto trocânter. Uma outra característica importante dos arcossauros é a perda do quinto dedo do pé. Todos os vertebrados terrestres em geral possuem uma base de 5, né? 5 dedos, não só nas mãos, como nos pés também. E no caso dos arcossauros, há uma perda do quinto dedo do pé. Então, alguns arcossauros mais primitivos até têm um cotoco de quinto dedo, metatarso em formato de gancho. Ou seja, esse metatarso fica curto e em forma de gancho. Isso geralmente categoriza um arcossauro, ou mais ainda, né, um arcossauromorfo, alguma coisa assim. Isso é uma das características que muito provavelmente, inclusive, une as tartarugas aos arcossauromorfos lá. No caso, o grande grupo dos arcossauros, tá? Mas as tartarugas têm 5 dedos no pé, tá? Seria só esse metatarso em forma de gancho que... Então tá, eu falei pra vocês que vai ser profundo o negócio aqui, eu tô dando característica anatômica aqui, eu tô falando umas coisas que tá um pouco além, tô querendo fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada pra vocês aqui. Aí vai um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que chama Qual o Segredo do Sucesso dos Dinossauros, e um outro vídeo que eu fiz também explicando por que pterossauros não são dinossauros. Nesses dois vídeos, se vocês se lembram muito bem, e vocês se lembram porque vocês são inscritos muito estudiosos, os arcossauros se dividem em dois grupos principais, tá? Tem os outros lá menorzinhos que já foram extintos, mas principais são dois grupos. Um que vai dar origem aos dinossauros e um que vai dar origem aos crocodilos. Se vocês forem olhar aí nesta árvore que eu deixei aqui, vocês veem que as duas ramificações ficam bastante claras logo no comecinho da estampa. Você tem um lado que dá origem aos crocodilos, que chama de Pseudossuchia. Na verdade ele já mudou de nome várias vezes, eu não vou ficar entrando aqui em toda a história da etimologia desse grupo que dá origem aos crocodilos. Então os Pseudossuchia que eu coloquei aqui nessa imagem para ilustrar, eu coloquei o Postossuchus, que é uma linhagem desses pseudossucos aí que ocupavam o nicho de grandes carnívoros no comecinho do Triássico. Foram a primeira linhagem que, oportunisticamente, né, de arcossauro se desenvolveu e começou a ocupar todos os nichos. Então você tinha herbívoros muito grandes dessa época, dessa mesma linhagem, e você tinha carnívoros muito grandes que perseguiam esses herbívoros muito grandes. Não eram bichos lá muito ágeis, mas eles eram muito grandes, eles tinham cabeças enormes, com adaptações muito parecidas com aquelas que vão aparecer nos dinossauros carnívoros gigantes
lá no futuro, que nem tiranossauro e tal. Ou seja, a cabeça fica alta e fininha. Os dentes ficam em formato de faca e isso facilita a apreensão de presas. É um formato mais aerodinâmico aí, além de ajudar na inserção dos músculos e tal, fica mais forte, né? Quando você deixa a cabeça mais alta, fica mais forte, né? Você aumenta a área de inserção muscular aqui, fazendo com que a mandíbula fique com uma mordida mais violenta. No caso, eu coloquei o Postosuchus não só porque a cabeça dele parece um dinossauro, como também é muito provável que ele tivesse, pelo menos, alguns hábitos bípedes aí, ou pelo menos um bípede facultativo. Nessa época, os dinossauros eram bichinhos bem pequenininhos e que chamavam muito pouca atenção dentro da fauna que existia na época, justamente porque o espaço era ocupado por esses bichos parentes dos crocodilos aí, que eram muito grandes na época. E eles tinham vários osteodermas, que a gente chama, ou seja, aquelas placas ósseas nas costas, né, que hoje formam o couro dos jacarés, que na época já existiam nessa linhagem, então eles tinham lá toda aquela proteção atrás, eles eram uns bichos pesadão, assim. Se você for olhar aí no desenho da árvore, os crocodilos são um sobrevivente aí dessa linhagem, né, eu coloquei ali no topo um crocodilo que é o crocodilo de água doce australiano, né, o Crocodilus johnstone, e eu vou fazer um vídeo um dia só explicando as espécies viventes de crocodilos, que eu acho também um tema muito da hora. Daqui a pouco eu continuo falando da linhagem dos crocodilos. Eu só alonguei aí esse ramo da parte esquerda aí da árvore só para mostrar que eles são um dos sobreviventes do ramo dos arcossauros, tá? E aí do outro lado, que não é Pseudotsuchia, você tem os Ornitodira, que são o grupo que vai dar origem aos dinossauros. Na verdade, Ornitodira é o nome que se dá ao grupo que inclui o ancestral comum mais recente entre pterossauros e dinossauros. Se você for incluir todo o ramo dos arcossáurios, que se divide dos pseudosúquios, ele se chama Ave metatarsália, justamente porque ele inclui esse monte desses bichinhos pequenininhos aí, bem leves e ágeis, que existiam ali no começo do Triássico e que não são nem dinossauros nem pterossauros e estão aí na base. Como eu falei no começo, os representantes desse grupo eram bichos pequenininhos, não pareciam lá muito relevantes e que prezavam mais pela velocidade. Então são bichos mais delgados, mais leves. Então deviam ser uma galera que corria bem para fugir justamente desses arcossauros gigantes aí, né, desses bichos parentes dos crocodilos. Uma das primeiras divisões que acontecem dentro desse grupo é a que vai levar aos pterossauros. Eu já falei isso naquele outro vídeo explicando sobre os pterossauros, tá? Mas só para lembrar vocês, o ancestral comum entre dinossauros e pterossauros provavelmente era um bicho magrinho, bípede, etc. Os bichos que vão dar origem aos pterossauros provavelmente deviam ocupar um nicho de subir em árvores, deviam ser uns bichos arborícolas, e que por isso teve a seleção natural que favoreceu o aparecimento de asas de pele nos membros anteriores. Enquanto que a linhagem que vai dar origem aos dinossauros vivia no solo, e aí, portanto, as pressões seletivas puxaram para outro lado. Tá, eu estou simplificando absurdamente aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. E você tem um outro ramo que sai aí também da árvore, antes de chegar em dinossauro propriamente dito, que são os dinossauromorfa. Tá, eu não coloquei o termo aí, porque senão vai ficar muito cheia a árvore, né? Fica muito lotado, mas você tem ali várias linhagens, na verdade não é uma só não, você tem vários ramos de bichos muito parecidos com dinossauros, mais parecido com dinossauro ainda do que os pterossauros, que todo mundo acha que é dinossauro e não é, inclusive tem uma camiseta na lojinha só sobre esse tema, né, que a pomba é um dinossauro e o pterossauro não é. E esses bichos dinossauromorfos aí, são os bichos que já são muito parecidos com os dinossauros propriamente ditos. Tanto é que alguns, por um tempo, foram considerados dinossauros e depois viram que não era, etc., por algumas características anatômicas muito peculiares. Um deles, inclusive, é um bicho nacional, é o sacissauro. Ele ganhou esse nome porque, curiosamente, só foi encontrado, acho que, pernas direitas, não teve nenhuma perna esquerda encontrada e você tinha, acho que, uma assembleia com 18 indivíduos, todos só com a perna direita, nenhuma perna esquerda. Vai entender por que a preservação foi assim, mas aí o nome dele virou sacissauro, né, um bicho saci. No começo ele foi considerado um dinossauro, um dos primeiros dinossauros, até que depois uma análise filogenética, né, cladística mais detalhada demonstrou que ele era, na verdade, um protodinossauro, um pré-dinossauro. No caso desse grupo, eu coloquei um representante aí, que é o Marasuchus, que foi descoberto na Argentina, é um dos bichos dessa linhagem mais bem preservados que a gente tem. Então é por isso que eu coloquei ele aí, porque ele é um bom representante. Era um bichinho pequenininho, ágil, né, bípede facultativo também, ele tinha uns braços bem compridão assim ainda, fininho, e você pode ver que ele já tem o pescoço mais alongado,
alongado, que é uma das características principais dos ornitodira. Então você pode ver que todos os dinossauros, os pré-dinossauros e os pterossauros possuem um pescoço alongado. A tendência é que o pescoço fique em formato de S, por uma própria questão mesmo de continuar olhando para frente, né? E esse pescoço em S vai ser uma característica aí de toda a linhagem. Bom, dentre esses grupos aí de protodinossauros, a gente tem um que é muito importante, que é os dos silesaurídeos. São os bichos, inclusive alguns eram quadrúpedes, uns eram bípedes, que eles tinham também os membros muito compridos, muito fininho, tal, de qual fazem parte, inclusive os sacissauros. Uma coisa importante dos silesaurídeos é que eles tinham um osso extra na ponta da mandíbula chamado de pré-dentário. Esse osso formava um bico sem dentes e ele era dividido no meio, ou seja, era um para cada banda da mandíbula. Vocês já vão entender porque que esse osso é importante mais para o final do vídeo. Mas eu também não vou ficar detalhando o silesaurídeo aqui, porque não vale a pena, porque eu já vou falar muita coisa sobre muitos grupos aí. Silesaurídeo tá aí entre aqueles grupos que parecem dinossauros, mas ainda não são. Isso é muito importante. O pessoal vai falar, os cientistas não sabem porcaria nenhuma, mal sabe dizer quando começa um dinossauro ou não. Na verdade, é exatamente isso que seria esperado, que nós estamos encontrando exatamente o cenário que o Darwin descreveu que nós deveríamos encontrar caso a ideia dele estivesse correta. Quanto mais tempo você vai indo para o passado, mais parecidos os bichos vão ficando uns dos outros, e isso vai fazendo com que fique difícil de discernir o que é um, o que é outro e etc. Então, pois bem, vamos falar da origem dos dinossauros. Começo mesmo, ainda que eu tenha abordado um pouquinho isso lá naquele meu vídeo Sucesso dos Dinossauros. Aliás, eu não vou ficar falando muito mais aqui, porque eu já falei naquele vídeo. Os dinossauros também foram oportunistas, e esses bichos foram favorecidos pela extinção de boa parte daqueles bichoroco parente dos crocodilos, que existiam no começo do Triássico. Acredita-se que também por uma mudança na conformação geológica. Naquela época você tinha a Pangeia, né, um continente único, e nessa época ele já estava começando a se dividir. Então é possível que tenha gerado ali uma alteração ambiental muito grande. Boa parte desses vertebrados grandes foram extintas e os dinossauros sobreviveram porque eram mais versáteis, porque eram menores, precisavam de menos comida, enfim, por vários motivos que a gente pode especular. E os primeiros dinossauros eram todos carnívoros, ou pelo menos tinham adaptações muito claras para carnivoria, ainda que alguns pudessem ser onívoros, ou seja, come o que aparece, come o que tiver, o que faz muito sentido quando você é um bichinho pequeno que vive à margem de outros bichões grandes que podem te pegar. Às vezes você vai achar uma carne para comer, às vezes você não vai achar, você vai se virar com o que tiver. Uma pinha, uma folha mais grossinha, alguma coisa que você puder pegar ali. Lembrando que inseto é carne, tá? Então, como eram bichos pequenos, é possível que a dieta deles fosse composta por insetos, pequenos anfíbios, vai se saber. E é interessante salientar que tudo isso, do começo da evolução dos dinossauros, aconteceu na América do Sul. Ainda que naquela época tivesse grudadinho com a África, então a gente tem algumas coisinhas também na África do Sul, na Namíbia ali, mas basicamente a gente encontra aí a origem dos dinossauros na América do Sul. Inclusive esses bichos dinossauromorfos aí, silesaurídeo, que são os bichos quase virando dinossauro, como o marasucus que eu coloquei aí na ilustração, o lagossucus, o sacissauro e tal, é tudo sul-americano, é argentino ou brasileiro. Mesmo assim, a gente conhece alguns silesaurídeos de outras partes do mundo. Por exemplo, o próprio Silesaurus, que deu origem ao nome da família, ele é da Polônia, e você tem alguns também da América do Norte, tudo do Sul, lá, Texas, Novo México, etc. Você já tem ali o lugarzinho onde ia surgir os dinossauros. Então, uma coisa que a gente pode dizer que tem uma relevância histórica aí para a América do Sul foi o surgimento dos dinossauros. Os dinossauros surgiram aqui na América do Sul com quase toda certeza, ainda que a América do Sul e a África fossem uma coisa só na época. E aí vai aquela grande discussão. Qual é o dinossauro mais antigo que a gente conhece? E principalmente, se vocês se lembram daquele meu vídeo falando com o Bruno, que é aquele meu amigo que é paleontólogo também, que a gente comenta se o mais antigo é sempre o mais primitivo. Tem um vídeo só sobre isso, tá? Eu vou deixar linkado aqui, eu espero que vocês assistam, porque é muito legal. Que diz o quê? Nem sempre o fóssil mais antigo é aquele que possui as características mais primitivas, ou seja, mais antigas. Qual é a diferença? Uma coisa é a idade do fóssil, outra coisa é a origem daquela característica. Então cliquem lá no vídeo para vocês verem melhor, a gente dá vários exemplos, várias explicações, não vou ficar repetindo aqui. E a questão é, qual é o dinossauro mais antigo que a gente tem? O dinossauro mais antigo, que a gente acha que é um dinossauro, e nem dá para saber se é mesmo, porque ele
tá todo fragmentado, chama Nyasasauro e ele foi encontrado na Tanzânia, exatamente, na África. Ou seja, ele é mais ou menos de 243 milhões de anos atrás, que é já no comecinho do Triássico, dando a indicação de que talvez os dinossauros tenham surgido até na virada ali, né, da era paleozoica para a era mesozoica. Você tem ali esse bicho aí, que é um bicho meio estranho, que pode não ser um dinossauro, tá? Esse Nyasasauro. Mas os bichos que a gente sabe que são dinossauros, mais antigos que a gente conhece, são da formação Ixigualasto, que fica no norte da Argentina, na província de San Juan. Tem umidade aí entre 231 e 225 milhões de anos. 10 milhões de anos mais recente do que esse Nyasasauro aí da Tanzânia. Mas é lá que estão os dinossauros, que a gente sabe com certeza que são dinossauros, mais antigos. Então o que diferencia esses dinossauros, esses primeiros dinossauros, do proto-dinossauro? São diferenças muito sutis. Uma das mais importantes, que talvez seja a mais importante, é vinculada com os ossos da bacia, tá? E vocês vão ver que os ossos da bacia são extremamente fundamentais na classificação dos dinossauros, porque a própria maneira de andar dos dinossauros só era possível por causa da conformação dos ossos da bacia, e à medida que os ossos vão mudando, a maneira de se locomover dos dinossauros vai mudando também, enfim. Os ossos da bacia são muito importantes. Para quem não sabe, para quem não se lembra, mas isso está em você mesmo, os ossos da bacia são 3. É o íleo, não é o íleo. Íleo é uma parte do intestino, foi a parte que furaram lá do Bolsonaro. Eu estou falando do ilio, com I, que é o osso da bacia mesmo, é a anca, aquele que faz uma concha aqui na lateral do nosso corpo mesmo, né? Aí você tem o isquio, que no nosso caso é fusionado com o ilho, mas no caso dos répteis ele é separado, que é o que vai para trás. É um dos 3 ossos que vai para trás, ele se direciona para trás. E você tem o pubis, que é o que direciona para frente, né? E o pubis geralmente ele fecha na parte de baixo, então aqui em cima tá o ilho, e o pubis ele sai da parte de cima e ele fecha aqui para frente, formando ali como se fosse uma proteção ventral para os órgãos reprodutores, enfim, para aquele final ali do sistema uroexcretor também. Esses são os ossos da pelve, da cintura pélvica. Uma das funções da cintura pélvica é encaixar a perna. Ela dá o arcabouço para que você consiga encaixar o fêmur ali. No caso dos crocodilos, você tem uma cavidade aonde o fêmur se encaixa, mas essa cavidade ela é fechada atrás, ela faz uma caixa atrás que fecha esses 3 ossos ali. O pubis nem participa, o pubis fica para fora, tá? É formado só pelo isquio e pelo ilho. Tem só um buraquinho no meio entre os 3 ossos ali, não chega a fazer uma coisa tão grande. No caso dos pterossauros também, você tem uma caixa fechada ali atrás, e o fêmur encaixa como se fosse um soquete aqui na frente. Assim como no nosso caso também, né? E no caso desses bichos aí, protodinossauros, quase tem um buraco ali. Quando chega em dinossauro, abre um buraco ali no meio desses 3 ossos. Tanto é que os dinossauros mais antigos têm como característica que no ilho, o osso de cima, embaixo ele é convexo. E essa convexidade dele é justamente para abrir esse buraco entre os 3 ossinhos, que é onde vai encaixar o fêmur. Isso tem a ver, obviamente, com uma adaptação para o bipedalismo. Então essa é uma das características que define um dinossauro que não está presente em nenhum outro bicho da linhagem dos arcossauros lá. Entre outros motivos, por que o pterossauro não é um dinossauro. Este buraco, ele é chamado de acetábulo. Eu vou ficar colocando esses nomezinhos aí, alguns eu posso cortar, outros eu não posso. Você tem outras adaptações que caracterizam os dinossauros que estão presentes na perna, porque é basicamente essa que é a grande diferença dos dinossauros para os outros répteis, a locomoção, inclusive para aqueles protodinossauros lá. Por exemplo, o quarto trocântere do fêmur, ou seja, aquele lugar lá de inserção muscular que existe no fêmur, que faz uma protuberância, que é justamente aonde insere o músculo para ligar com a cauda, que vai puxar o fêmur para trás. Quando você muda toda a arquitetura do corpo para virar completamente bípede, a área de inserção também muda. Então o quarto trocântere dos dinossauros, ele fica mais comprido e fino, diferente de crocodilo, por exemplo, ainda que crocodilo tenha tantas variedades ali que, enfim, tem uns bichos que ficaram diferentes, mas não vem ao caso. Quando você vai olhar no fêmur de um dinossauro, você vai achar aquele quarto trocântere, mas aquele quarto trocântere tem um formato diferente do que estava presente nos outros bichos que são os protodinossauros e mesmo as outras linhagens dos arcossauros. Outra característica fundamental que tem a ver com a perna também dos bichos. Tem 2 ossos do calcanhar que são muito importantes. E vocês vão ter que lembrar o nome desses ossos. Sinto muito, não dá para cortar. Guarda o bistunto aí, anota esse nome aí. Você tem um que chama calcânio, esse é fácil, né? O osso do calcanhar, o calcânio. E você tem o
astrágalo. O que acontece? No caso dos crocodilos, você tem um encaixe entre o astrágalo e o calcânio, como se fosse um soquete. Então você tem aqui um buraquinho, no outro você tem um pino, e aí os crocodilos conseguem ter uma articulação extra ali entre o calcânio e o astrágalo. Quando você vai para a linhagem dos ornitodira, né, que aí inclui pterossauro, dinossauro e esses protodinossauros aí, você tem uma coisa mais, digamos assim, reta, e esses dois ossos, eles estão ligados a tíbia e a fíbula, que são os ossos da perna. Então a tíbia e a fíbula, né, que estão aqui, os ossos do calcanhar estão mais ligados neles do que no pé. Estão mais ligados aqui, nesses ossos aqui da perna. E o que acontece? Nos dinossauros, o calcânio e o astrágalo, eles abraçam a tíbia e a fíbula. Então esses ossos, se você for olhar eles de frente, eles têm um formato de U. Eles dão uma abraçada ali na tíbia e na fíbula, que são os ossos da perna. Que vocês vão ver que vai deixar a coisa mais eficiente na hora de correr, que era provavelmente a atividade primordial dos primeiros dinossauros. Não só isso, os dinossauros são digitígrados. E o que significa um bicho digitígrado? Significa que ele anda em cima dos dedos, sem apoiar o corpo do pé no chão. Isto é muito importante. Vocês podem ver que a maioria dos mamíferos mesmo que corre não apoia o pé inteiro no chão, porque o pé inteiro no chão é uma área muito grande de contato que acaba gerando não só atrito, como uma dificuldade maior, muscular até, para se locomover. A maioria dos mamíferos que possuem alguma velocidade se apoiam só nos dedos. E alguns se apoiam na unha, como é o caso do cavalo, da vaca, etc., né, dos bichos de casco. Se apoia na unha, ou seja, nem o dedo encosta no chão, encosta só a pontinha do dedo, né? Nem o dedo inteiro. Mas se você for olhar o seu cachorro, o seu gato, tal, não sei o que, você vai ver que ele apoia só os dedinhos no chão, não apoia o pé inteiro, tá? Depois eu vou mostrar aqui no gato, para vocês verem aqui o tamanho do pé, tá? Vocês vão ver aí que isso tudo aqui é o pé do gato, e só os dedinhos, que é onde tem as almofadinhas aqui do gato, é que encostam no chão. Então o pé do gato, ele tá para cima, esse aqui é o calcanhar do gato, o joelho dele tá lá para cima. Então os vertebrados, que geralmente prezam pela velocidade, tendem a encostar cada vez menos partes do pé ou da mão, se for quadrúpede, no chão. Tem algumas exceções? Tem a gente encosta o pé inteiro no chão, mas nós somos muito bípedes para um mamífero, e você tem o urso também, que encosta o pé inteiro no chão, mas o urso não é um exemplo tão grande assim de velocidade, apesar de que eu não apostaria corrida com um urso. E aí você tem uma última característica dos dinossauros que eu gostaria de colocar aqui, que a gente acredita que está presente desde a origem dos dinossauros, mas a gente não tem fóssil para provar, a gente tem só as filogenias e um cálculo de probabilidade de que essa característica surgiu desde a origem dos dinossauros. Então, como você tem 3, 4 linhagens ali, todas elas com essas características, a probabilidade é que o ancestral comum também possuísse. Como o ancestral comum que a gente encontrou até hoje não tinha marcas disso, a gente não tem como saber se tinha, mas a gente pode calcular e presumir que tinha, que são filamentos na pele que no futuro dariam origem às penas das aves. São filamentos que na época eram só protuberâncias da pele, provavelmente muito fininhas, semelhantes a pelos, poderiam ter várias funções que a gente não tem a menor ideia de quais seriam. Poderia ser display sexual, poderia ser proteção para afastar inseto, por exemplo, para ele não encostar na sua pele. Você levanta esses filamentos aí e aí o inseto não consegue encostar. Pode ser. Às vezes era sensorial, era que nem bigode do gato, então era para você saber quando você estava raspando em alguma coisa, para reconhecimento de grupo, era uns troços coloridos, a gente não sabe. Ou então, até para aquecer o bicho, apesar de que no começo provavelmente não devia ser uma coisa tão desenvolvida a ponto de poder ter uma função de manutenção de temperatura, alguma coisa assim. Ainda que provavelmente os primeiros dinossauros fossem bichos com metabolismo bem acelerado. Tem aquela célebre discussão do sangue quente e sangue frio. Então é por isso que a gente define dinossauro dessa forma. Como eu já expliquei no outro vídeo, é por isso que pterossauro não é dinossauro, é por isso que esses protodinossauros aí não é dinossauro, é por isso que nenhum ancestral dos crocodilos é dinossauro e muito menos qualquer outra coisa. Aqueles bichos marinhos, né, plesiosauro, aqueles bichos com vela, né, que o pessoal coloca, aqueles quadrúpedes, aqueles bichos na verdade são parentes nossos. Aquele bicho não é um dinossauro. Dinossauros são só aqueles que seguem essas regrinhas aí, que possuem essas características que eu listei aqui do lado. Então vamos falar agora daqueles dinossauros que a gente sabe que são os mais antigos, dessa formação em Ixigualasto que eu falei, que são os herrerassauros.
E os Herrerasaurus, eles têm essas características básicas que eu descrevi para vocês. Então eles têm um crânio fino e alto também, né, para caçar, né, são carnívoros. Tem os dentes em forma de faca com serrilhas, vocês podem ver aí no crânio do Herrerasaurus. Vocês podem distinguir nesse crânio aí algumas características que são típicas dos arcossauros, provando que eles são arcossauros. Você vê que tem uma fenestra anterorbital gigantesca aí entre o olho e a narina. Tem uma abertura na mandíbula bem característica, tá? Mostrando que é um arcossauro, e tem essa abertura ali entre o olho e o ouvido, que é uma das fendas diápsidas, né? Ou seja, uma das aberturas dos diápsidos, que são o grupo de répteis com 2 pares de aberturas na cabeça. A segunda abertura, no caso, fica no teto do crânio aí. A gente tem muito pouco material de Herrerasaurídeos, dessa família inicial aí dos dinossauros. Hoje a gente consegue identificar umas 5 espécies desses bichos, sendo que 2, que são os mais bem preservados, estão na Argentina, né, são esses daí da formação Ixigualasto. Você tem um que é brazuca, que é o Stauricossauro, que é da formação Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. Então nós temos aí material que ajuda na origem dos dinossauros, não só esses protodinossauros, como o Sacissauro, que eu mesmo comentei aí com vocês, como também o Stauricossauro, que é um bicho muito relevante do ponto de vista da história dos dinossauros. Infelizmente, ele não está no Brasil, tá? Ele está nos Estados Unidos, se não me engano, em Harvard. Enfim, não vou ficar explicando essa história aí. Um dia eu faço um vídeo só sobre os dinossauros do Brasil. Mas o Stauricossauro, então, ele é um dos 5 Herrerasaurídeos aí que a gente conhece. Os outros 2, que são bichos muito fragmentados, todo craquelado, tudo quebrado, foram encontrados no sul dos Estados Unidos, Texas, lá, Novo México, uma coisa assim. Esses bichos são muito fragmentados. Um acho que é só um osso da bacia, e é por isso que a gente sabe dizer que é um dinossauro. O outro é só o osso da bacia com um pedaço das vértebras e um fêmur, assim. Vocês vão ver aí, eu tenho uma foto dele aí. Como naquela época estava tudo grudado, não é tão impossível assim de imaginar que os bichos tenham chegado até ali. O clima, nessa época do Triássico, era um grande desertão no meio do supercontinente, uma parte florestada nas bordas. E o que os Herrerassauros têm de particular que nenhum outro grupo de dinossauros tem? Porque afinal de contas, você criou uma família para eles, é porque eles têm uma característica que não é compartilhada com nenhum outro bicho. Uma característica que entre os primeiros dinossauros só os Herrerasaurídeos tinham, que até depois os dinossauros carnívoros vão desenvolver como convergência lá para o futuro, é uma articulação no meio da mandíbula. E não é no meio da mandíbula aqui, é aqui, ó. Sabe, a mandíbula tem esse comprimento aqui, a articulação fica aqui. Tem os ossos da mandíbula, que você tem o dentário na frente, que é onde ficam os dentes, o angular e o surangular na parte de trás e o esplenial na parte de dentro. Você tinha uma articulação ali no meio, sabe, que os ossos deslizavam entre si, que provavelmente permitiam que ele fizesse uma pequena movimentação com a mandíbula, que poderia facilitar para segurar, para agarrar uma presa. Uma outra característica que só os Herrerasaurídeos possuem é que as vértebras lombares, a gente não tem muito como definir lombar, porque lombar é lombar porque não tem costela, no caso deles tinha costela, mas enfim, as vértebras lombares, que são aquelas do finzinho do tronco, elas eram mais curtas. A coluna vertebral tá aqui, elas eram mais curtinhas assim, que as outras vértebras que eram um pouco mais compridinhas. A parte de cima das vértebras de todos os vertebrados é chamada de espinha neural, que é esse processo que você tem na parte de cima, inclusive quando você quebra ele no seu pescoço, tem a chance de você ficar paralítico, né? Porque é uma das partes que são delicadas ali, né? Que pode quebrar. Os espinhos neurais dessas vértebras dos Herrerasaurídeos eram estreitinhos, eram bem fininhos. Se você for olhar os outros dinossauros da época e os protodinossauros, eles tinham essas espinhas neurais aí, muito largas, fazendo como se fosse uma placa. Esses mesmos espinhos neurais, tá? Se vocês forem olhar no começo do rabo, em Herrerasaurídeos eles são em pé. E só lá pro final da cauda é que eles começam a ficar inclinados para trás, assim. Se você for olhar os outros bichos, todos eles são inclinados para trás. Então, você tem ali umas 5, 6 vértebras no começo do rabo desses bichos em que os espinhos neurais apontam para cima. E uma última característica que é muito interessante é que o pubis deles já forma uma bota púbica, ou seja, que é aquele alongamento, né, na parte de baixo do pubis, que faz como se fosse uma bota. Só que ao contrário dos outros dinossauros que vão vir lá pela frente, essa bota púbica, ela só aponta para trás. Na frente, ela é reta e aponta para baixo. Vocês vão ver que nos dinossauros que vêm muito tempo depois, essa bota púbica, ela tem um processo para frente e um para trás. Sem
contar que o próprio pubis dos herrerassaurídeos era virado para trás. Vocês podem ver aí na imagem que ele é inclinado para trás mesmo, né? O corpo dorsal do pubis ele é curvo, fazendo com que o pubis seja direcionado para baixo. Enquanto nos demais dinossauros, esse pubis ele é reto, se direcionando ou para frente ou para trás, no caso dos ornitísquios. Essas características são as que a gente pode juntar, esses bichos que a gente conhece, todos eles são aí desse período do Triássico, entre 233, 225 até 221 milhões de anos atrás ali, né, no comecinho, na aurora dos dinossauros, e aí começa o grande problema das primeiras divisões dos dinossauros, tá? Que é uma coisa que ninguém sabe dizer ao certo como que foi, e que agora, desde o ano passado, começou uma discussão ali de que talvez a gente não saiba direito como que a coisa rolou. Tem 3 grandes grupos de dinossauros. Um são os terópodes, que são os dinossauros carnívoros. O outro são os saurópodes, que são os dinossauros pescoçudos, né, que todo mundo conhece, tal, aqueles gigantescos. E o terceiro grupo são os ornitísquios, que são os dinossauros com bico, que formam uma gama de herbívoros ali, que muitos deles viraram quadrúpedes também, etc. Qual que é a pegada? Há muito tempo atrás, um paleontólogo chegou e falou assim, ó, a gente consegue dividir os dinossauros em 2 grupos, dependendo do formato da bacia. Um deles tem uma bacia que parece a bacia de uma ave, então seria ornitísquia, né, ou seja, o isquio de ave, porque a ave é ornito, né, por isso que ornitólogo, né, é o pesquisador que observa aves, que é o pubis voltado para trás. E você tem o saurísquio, com o pubis voltado para frente, que é mais ou menos como acontece com os lagartos. Então seria um isquio de lagarto, saurísquio, essa seria uma boa divisão entre os 2 grupos. E os saurísquios incluiriam os terópodes, que são os carnívoros, e os dinossauros pescoçudos, que são herbívoros, mas são de uma linhagem diferente. Então, essa divisão, que ficou clássica e mantida por décadas aí no estudo dos dinossauros, foi colocada em xeque ano passado, quando saiu um artigo na Nature, que disse que, na verdade, esses grupos não são bem do jeito que a gente imaginava. Que, na verdade, terópode ficaria junto, né, os carnívoros ficariam junto com o ornitísquia, e os saurópodes ficariam separados do outro lado, junto com os herrerassauros, inclusive, dizendo que o formato da bacia era o de menos aí para categorizar, para separar em 2 grupos. Que foi uma coisa que foi meio aceita a contragosto por muitos paleontólogos e outros não aceitaram, tanto é que teve uma resposta, né, um reply depois na própria Nature de paleontólogos, inclusive brasileiros e argentinos, tá, dizendo que não era bem assim. E hoje, então, eu, para não me comprometer, resolvi deixar em aberto. Então, ao invés de colocar saurísquia e ornitísquia, que é o mais tradicional, vocês vão ver aí que na árvore que eu coloquei aí na estampa, ornitísquia, terópoda e saurópoda, sauropodomorfa no caso, estão como 3 linhagens partindo aí do mesmo ramo. Até porque, nessa época, as linhagens estavam começando a se separar. Então, qual separou primeiro, qual separou depois, é meio que irrelevante agora, porque eu quero passar para vocês, porque o mais importante para caracterizar aqui é que são 3 linhagens muito relevantes. E os herrerassauros, eles são uma coisa muito bizarra aí, porque eles são carnívoros e em quase todas as filogenias vocês vão ver que eles são colocados junto com terópode, junto com carnívoros, na base ou de saurísquia ou na base de terópode. Só que as filogenias modernas dizem que eles estão na base de dinossauro e que eles têm o formato corpóreo básico de um dinossauro, mas que eles não podem ser chamados de terópodes, que é a linhagem dos dinossauros carnívoros, por uma série de características, entre elas as que eu listei para vocês aqui. E outras que os terópodes têm e os herrerassauros não têm. Para ser bastante conservador na minha análise aí, e nessa figura que eu coloquei para vocês, para ela ficar um pouquinho mais correta, eu separei Herrerassaurídeo, ele não está como terópode. Coloquei ele até perto de Sauropodomorfa, que foi o que encontraram nesse artigo polêmico aí que saiu ano passado, mas a verdade é que ele está separado ali como os dinossauros mais antigos, com o formato mais antigo do mundo também. E olha que interessante, tem um outro bicho que foi considerado um herrerassaurídeo por décadas, que é o Eoraptor lunensis. Eoraptor, ou seja, ladrão da alvorada, né? Eo seria, no caso, o primeiro, né? A alvorada dos dinossauros, né? Porque ele também é muito antigo, é dessa idade aí também da formação Antigo-Alastro. Lunensis, porque aquela região lá da formação em que eles acharam lá na Argentina é chamada de Vale da Lua,
porque é um monte de cratera e é um desertão, né? Então é uma formação meio alienígena ali, parece muito com a Lua. E o Eoraptor tem toda a cara de carnívoro, tem todo o jeito de dinossauro carnívoro, foi considerado um herrerassaurídeo por muito tempo. Só que hoje, você fazendo algumas análises anatômicas nele, uma análise mais detalhada, principalmente nos ossos da bacia também, você vê que o pubis dele é um pubis quadradão, ele não é um pubis com essa bota, né, que nem os herrerassauros. Ele tem os dentes meio diferentes entre si, ele não tem os dentes tão em formato de faca como o herrerassauro, ele tem diferença entre os dentes, né, os dentes da frente são mais em formato pontudo, os de trás são mais em formato de folha, e você tem uma série de outras características também que eu não vou ficar listando aqui, que estão colocando o Eoraptor hoje, nas filogenias, como mais perto da linhagem dos saurópodes, exatamente, daqueles herbívoros com pescoço enorme, que nos períodos subsequentes vão ser os maiores animais terrestres já vistos na face da Terra. Como era de se esperar na teoria darwiniana, os primeiros dinossauros eram todos muito parecidos uns com os outros, a ponto da gente ter dificuldade de separar qual é o primeiro de cada uma das linhagens, mas ainda assim, quando você olha no detalhe na anatomia, você consegue achar um detalhezinho ou outro ali que pode fazer com que você coloque o bicho mais para perto de uma linhagem e não da outra. E é exatamente isso que a gente esperaria encontrar se as ideias evolutivas estivessem corretas. Então, quando você vai olhar o Eoraptor, ele é o primeiro de uma linhagem de dinossauros onívoros, né? A dentição dele indica que ele comia de tudo, né? Tanto plantas quanto carne, que vai dar origem depois a uma linhagem herbívora de dinossauros com pescoço muito comprido. Um desses bichos dessa linhagem eu já abordei aqui no canal, que é o Saturnalia. O Saturnalia é um bicho descoberto aqui no Brasil também, na Formação Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e tem uma idade parecida também ali, né, 221 milhões de anos mais ou menos. E o Saturnalia já tinha o pescoço maior, mais comprido, só que aparentemente ele também era onívoro. Eu falei naquele vídeo sobre a tomografia que fizeram lá, pesquisadores brasileiros e alemães fizeram no crânio desse bicho, mostrando que com certeza ele ainda caçava, mas ele já tinha uma dentição que indicava que ele se alimentava também de folhas, tá? Era uma dentição já meio diferenciada, um pescoço muito comprido, uma vida já meio que bípede facultativa, sabe? Ele provavelmente não ficava tão desconfortável nas quatro patas, então ele já está ali na linhagem dos saurópodes, que, como era de se imaginar, no começo, na aurora dessa linhagem, era uma linhagem onívora, não muito diferente dos primeiros dinossauros, ainda não era quadrúpede, todas essas características diferentes aí. Essas pequenas diferenças no começo, quando você vai olhar os primeiros bichos de cada uma das linhagens, eles ainda não são tão diferentes assim. Você não tem nenhum salto evolutivo muito grande, que você fala, minha nossa, putz, surgiu do nada, nossa, é uma coisa inexplicável. Não, se você vai olhar os bichos, você vai vendo que essa confusão que a gente tem de separar um de cada lado do outro é exatamente o esperado. Tá? E quando você vai olhar, tem outros também. Tem o Pampadromeu também, que é do Rio Grande do Sul, tal, que são essas linhagens no começo dos saurópodes ali, desses bichos com pescoço comprido, que estão desenvolvendo uns primeiros traços ali. Além desses, nós aqui no Brasil temos uma cacetada de outros dinossauros da linhagem dos sauropodomorfos basais, todos lá do Rio Grande do Sul, tem aí da Formação Santa Maria também, você tem o Buriolestes, tá pertinho ali do Eoraptor, no caso tá como muito basal ali na linhagem dos sauropodomorfos, inclusive parecia até o Eoraptor. Você tem o Bagualosaurus, o Bagualosaurus aí já tá um pouquinho mais pra frente, ele já tá mais perto do Saturnalia. Você tem agora o Macrocolum, que eu tô colocando porque ele saiu essa semana, e é muito interessante porque ele ainda não tem uma formação determinada, pelo menos no artigo original não fala se é formação Santa Maria, formação Caturrita. Ele foi encontrado na região da cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, não confundir com a cidade de Agudos, que fica no interior de São Paulo, no caso é na cidade de Agudo, no singular. Esse bicho também já é um sauropodomorfo um pouquinho mais pra frente, só que ele suscitou toda essa curiosidade porque ele é um dos mais antigos que a gente tem notícia, que já estão na linhagem que a gente pode chamar de prosaurópodes. Vou tratar em outro vídeo. Na verdade, ele tá ali na idade junto com o Unaisaurus, que é outro bicho também do Rio Grande do Sul, da formação Caturrita, numa idade em torno de 225 milhões de anos atrás. Na idade de Noriano, lembra que eu falei que as épocas são divididas em várias idades? Então, o Triássico Superior, né, o Triássico Tardio, ele tem aí o Noriano, que é uma das idades. Tem os mais antigos, né, que é do Carniano, que aí é 230 e poucos
poucos milhões de anos, mas que seja um prosaurópode mesmo. Esse Macrocólon aí ficou junto com o Naissaurus, que já é conhecido há muito tempo já. E uma coisa louca, então, de você ver bichos muito basais convivendo com outras linhagens que são um pouco mais derivadas, eu expliquei junto com o Bruno naquele vídeo sobre os fósseis e a paleontologia e o mais antigo ser o mais primitivo e etc. Isso em nenhum momento depõe contra a evolução. Na verdade, o ancestral comum entre essas linhagens basais e essas mais derivadas estava lá para trás, e nada impede que essas linhagens tenham continuidade juntos. Afinal de contas, a gente continuou convivendo com uma série de outras linhagens que separaram da gente milhões de anos atrás, desde o chimpanzé até a bactéria. Então, quando você vai olhar no registro fóssil, isso também acontece, e isso é muito interessante. Algumas características que a gente consegue colocar desse grupo que vai dar origem aos saurópodes lá no futuro. Como vocês vão ver aí na estampa, ele não está escrito saurópode, está escrito sauropodomorfo, porque aí você tem aquela divisão. Você tem os saurópodes, sauropodiforme e sauropodomorfa. Lembra que eu falei? Um é mais inclusivo que o outro. Então, o sauropodomorfa inclui várias formas e inclusive os saurópodes que vão aparecer ali no meio da árvore. Entre as características, você tem as garras da mão são mais curvas e elas são móveis, que nem as garras de um gato. Principalmente as da mão, tá? Não as do pé. A bacia, o ilho, no caso, o osso de cima da bacia, faz uma cobertura em cima do fêmur. Então a parte de cima desse ilho, ela é mais em forma de concha, em cima do fêmur. O pubis, como eu falei, né, que o Eoraptor tem, ele não é em formato de bota, ele é mais quadradão, assim. Ele é mais como se fosse um bastãozão achatado, assim. Se você for olhar as costelas do pescoço dessa linhagem, elas estão mais para baixo nas vértebras. Então as costelas, ao invés de saírem do lado das vértebras, elas saem mais para baixo das vértebras do pescoço. A tíbia, ela é mais forte na região do joelho, ou seja, já mudando aí a conformação da perna, que vai depois, no futuro, virar um animal quadrúpede, né? Mas ainda não é. Então você tem aí a tíbia mais robusta na parte do joelho e o húmero mais robusto na parte do cotovelo. Ou seja, você já tem aí uma mudança pequena de arquitetura no corpo, né? Por isso que esses bichos talvez eles já se sentissem mais confortáveis em pôr a mão no chão. Ainda que com quase toda certeza eles não andassem com a mão no chão. Eles andassem levantadinhos, mas colocar a mão no chão não era uma coisa tão complicada assim. E o primeiro dedo da mão, no caso o dedão, né? Ele era aumentado e virado para dentro. Então ele tinha aqui, não que fosse um formato de polegar, né? Não chegava a ser um polegar, mas a garra era virada para dentro. Esses bichos ainda usavam a mão para segurar a presa, e a garra era bem grande, né, para conseguir prender. Podia servir para defesa também, afinal de contas essas garras eram bem curvas, eventualmente para cavar o chão, achar alguma presa que tivesse enterrada no folhiço, alguma coisa assim, e se fosse para pegar alguma planta, conseguia aí puxar os galhos para baixo. Bastante plausível com animais onívoros, né, que comem de tudo e estão ali forrageando na espreita de qualquer oportunidade que apareça para conseguir comida. A palavra teros quer dizer monstro, né? Então teratogênese, teratoma, né, quer dizer que são coisas monstruosas, né, que lembram monstros, né? Então terópode quer dizer pé de monstro, porque é aquele pé com 3 dedos, né, tipo pé de Godzilla, pé de dragão, né, enfim, aquele que tem a pegada mais parecido com um monstro mesmo clássico desses de folclore, né, de fantasia e etc. Enquanto saurópode quer dizer pé de lagarto, né, pé de sauro, terópode quer dizer pé de monstro. E sauro é lagarto, né? Quando começaram as descobertas dos dinossauros, que eu não vou ficar abordando aqui, mas enfim, posso fazer isso em outro vídeo, as pessoas achavam que eram lagartos, né? Então por isso que a terminação sauro aparece em quase todos eles, inclusive o próprio nome dinossauro, né? Lagartos terríveis, né? Aí você começa a ver algumas características que unem o sauropodomorfo com os terópodes, formando o clado saurísca, né, que é aquele que eu falei lá, que tinha o formato da bacia e tal, que não foram encontrados nessa pesquisa aí meio polêmica que aconteceu aí no ano passado, só que quando você vai ver, existem outras características que não é só o formato da bacia que juntam esses dois ramos, né, os carnívoros com os pescoçudos. Você tem o primeiro dedo da mão já levemente opositor, então você vê que não só essa linhagem do saurópodes já tinha o primeiro dedo virado, como os terópodes também vão ter o primeiro dedo já meio viradinho. Não exatamente opositor, como eu falei, não é um polegar que nem o nosso, mas já era um pouquinho viradinho, já com uma pequena especialização ali para fazer outras funções. E você tem algumas aberturas nas vértebras, cavidades mesmo nas vértebras, para deixar o esqueleto mais leve. Isso é uma característica muito importante que só os saurópodes, né, os bichos pescoçudos e os carnívoros vão ter. Os carnívoros excetuando o Herrerasaurus. Você vai ver que há uma corrida nessas duas linhagens para deixar o esqueleto cada vez mais leve, porque eles vão ser bichos cada vez mais pesados. E na outra linhagem, né, que são os ornitísticos, isso não vai acontecer com tanta frequência.
sequência. Uma característica que às vezes acaba juntando também terópodes e sauropodomorfos no mesmo clado, né, que seria o Saurisquia, é o encaixe entre o pré-maxilar e o maxilar. Vocês podem ver que nesses bichos mais basais, dessas duas linhagens, você tem um entalhe ali que divide a ponta do focinho do resto do focinho. Isso está presente tanto nos sauropodomorfos bem basais, quanto nos terópodes basais até o Jurássico. Inclusive, as primeiras linhagens de terópodes vão ter essa característica. Isso não está presente em Herasauridae, mas nem sempre essa característica é levantada nas filogenias. Aí você tem a linhagem dos terópodes mesmo. Vou falar agora aí dos primeiros dessa linhagem, né? Você tem mais ou menos 3 fósseis bem antigos dessa linhagem, já ali da metade do Triássico e tal, que a gente consegue dizer com certeza que eram terópodes. São 2 dos Estados Unidos, um do Novo México, que é chamado de Tawa, ou Tava, não sei, né, o W aí, se ele é com som de U ou com som de V, e o Demonosaurus, que também é da mesma formação lá, da formação Shingle, né, que é lá no Novo México. Tem características que são de terópode mesmo, a gente consegue ver, eu já vou falar quais são. O terceiro deles, né, que a gente tem, que também é muito antigo, é o Eudromeus, que é da formação Ixigualasta, que também muita gente achou que era Herasauridae por muito tempo, mas que tem características que são diferentes, tá? Que a gente pode colocar aí como sendo os primeiros terópodes mesmo lá do Triássico. Pelo menos os mais antigos que a gente tem, com características que indubitavelmente são de terópode. As primeiras adaptações deles, que a gente pode dizer que são pequenas, né? Porque a gente não tem muitas características que separassem esses bichos dos outros naquela época. E eles são muito parecidos com os Herasaurídeos, né? Tanto é que, como eu falei, os Herasaurídeos são considerados, por serem carnívoros, acabam tendo adaptações iguais, né? E os terópodes são os bichos mais conservadores, digamos assim, na linhagem dos dinossauros, porque eles mantiveram por mais tempo essa compleição básica dos primeiros dinossauros, né, uns bichos pequenos, bípede, carnívoro e tal, mas você tem algumas características que você consegue achar. Primeiro é um processo da una. A una é o osso maior do antebraço, né, que formava um cotovelo mais saliente. Isso daqui é chamado de olecrano, que ela está acima da articulação com o húmero. Então a articulação não fica exatamente na extremidade do osso. Você tem uma pontinha extra que fica para frente da articulação, da área que encosta com o húmero, e essa pontinha, que forma um cotovelo mais saliente, é chamado de olecrano e que permite uma inserção muito maior do tríceps, né? Fazendo com que essa movimentação aqui seja muito mais eficiente. Então, os terópodes tinham esse processo muito maior, né? Você tem a perda do 5º dedo da mão, então vocês vão ver que todas as outras linhagens de dinossauro, ou quase todas elas, têm 5 dedos na mão, enquanto os terópodes têm 4. Os primeiros, esse Tawa, esse Eudromeus, tal, não sei o que, tem um cotoco de 5º dedo. Um cotoquinho de 5º dedo, mas todos os outros que vão vir depois, vocês vão ver que vão ter 4 dedos. E você tem a redução do 1º dedo do pé, então, se vocês se lembram bem, uma das características de dinossauro é não encostar o 1º dedo do pé no chão, o 5º dedo já foi perdido lá desde Arcossauro, e no caso dos terópodes você tem uma redução desse 1º dedo, então ele já não encostava no chão na hora que ele andava, né, do pé. Então você tem aí esses fósseis aí do começo da linhagem dos terópodes, e aí os ornitísquios, que são esses bichos que tem a bacia em formato de ave, né? Ou seja, com o pubis voltaram para trás. Vocês vão ver aí, de novo, eu vou colocar um desenho de ornitísquio. E o ornitísquio mais antigo que a gente conhece hoje também é da formação Ixigualasta. Olha que impressionante, né? América do Sul, 228 milhões de anos, mais ou menos, é o Pisanosaurus. Pisano é o nome de um paleontólogo argentino, que era o Juan Arnaldo Pisano, que era lá do Museu de La Plata. Então, é em homenagem a ele, né, a esse paleontólogo. Então, o Pisanossauro é o ornitísquio mais antigo que a gente conhece, e ele veio da mesma formação dos outros dinossauros mais antigos que a gente conhece. Ou seja, você tem aí já, desde o começo, as 3 linhagens muito bem marcadas. Carnívoros, os pescoçudos e os bichos com bico. Eu já vou explicar por que disso agora, tá? Além dos Herrerassauros, que seria a 4ª linhagem aí, que às vezes entra junto com os carnívoros, enfim, toda essa coisa. A característica mais importante dos ornitísquios é um osso extra que eles têm, que é o pré-dentário, ou seja, é um osso na frente do osso dentário, obviamente sem dentes, porque é o dentário que tem os dentes, então esse osso não tem dente, que forma um biquinho. Esse biquinho que encaixa com o de cima para cortar plantas, né, que é a adaptação dessa linhagem de dinossauros. Todos eles são herbívoros, né? E o Pisanossauro,
tem esse ossinho. Vocês vão ver que vai ter outros ossos extras que vão surgir dentro da linhagem dos ornitísquios lá pro Cretáceo. Além desse ossinho na ponta da mandíbula, esse bico, e é por isso que a gente pode chamar os ornitísquios dos dinossauros com bico, digamos assim, você tem também os dentes triangulares, já uma adaptação para comer planta e não para cortar carne, ainda que possa ser que esses primeiros bichos aí comessem carne eventualmente. Uma característica muito importante dos ornitísquios é que eles perdem uma articulação extra nas vértebras. Mas espera lá, Pirula, você nem explicou que tinha uma articulação extra nas vértebras para você dizer agora que os ornitísquios perderam. Pois bem, vamos explicar sobre as articulações de vértebras. As vértebras, né, as nossas, todas as vértebras, elas encaixam umas nas outras por um sistema de sobreposição que permite que você consiga virar a coluna sem que a vértebra desencaixe ou que fique uma coisa, sabe, sem muita ordem. Esses encaixes a gente tem e no caso desses bichos tem um extra. É uma coisa que depois vai aparecer em cobre lagarto também na outra linhagem, né? Você tem uma segunda articulação nas vértebras. O nome dessas articulações extras chamam hipósfeno e hipantro. Hipantro é o buraco e o hipósfeno é a protuberância. A protuberância fica na vértebra da frente, o hipantro na vértebra de trás. Ficava ali no meio, entre as zigapófises, tá? Entre elas, bem no meinho da vértebra. Essas articulações extra, elas surgem, na verdade, em dinossauriformes. Os silesaurídeos já têm essa articulação, bem como os herrerassauros e os dinossauros basais. E ela surge também convergentemente em outras linhagens, como alguns pseudossulcos, por exemplo, lá da linhagem dos crocodilos. Então o que acontece? Esses primeiros dinossauros tinham uma articulação extra e só os ornitísquios perdem. Ou seja, os dinossauros carnívoros e os pescoçudos mantêm esta articulação extra, enquanto os ornitísquios perdem essa articulação extra. Aí provavelmente vocês vão achar muito esquisito que uma estrutura que tinha acabado de surgir, na verdade, né, nessa linhagem já se perde num outro ramo ali. Mas isso é bastante comum e vocês vão ver, especialmente nesse começo de grandes grupos aí, acaba aparecendo muita estrutura que ele se perde logo depois e etc. Uma característica muito louca é o que aconteceu com o quarto trocânter do fêmur desses bichos. Porque vocês podem ver que, assim, se você coloca o pubis voltado para trás, com certeza mudou a arquitetura de musculatura ali desses bichos. E olha que interessante, a maneira como foi compensado isso, e aí eu teria que ler sobre biomecânica para explicar para vocês, isso não é o principal. Esse quarto trocânter, nos ornitisca, se transformou numa protuberância gigantesca, praticamente num gancho. É até uma coisa que parece delicada, só não é delicado porque a gente sabe que inseria um tarugo de músculo desse tamanho que puxava o fêmur para trás, ligado ali na cauda do bicho. Pode ter alguma relação com a postura deles, né? Outra característica interessante de ornitisca são os dentes da mandíbula e da maxila que ficam mais juntinhos do que no caso dos protodinossauros e também dos primeiros dinossauros aí, como os herrerassaurídeos. E uma outra característica bem interessante, e isso se preserva no registro fóssil, é que eles já tinham tendões ossificados. Ou seja, os tendões são aquela área de tecido conjuntivo que liga o osso ao músculo, e eles têm que ser fortificados, que é uma área que não pode se romper facilmente, né? Imagina, se você rompe aquilo lá, a musculatura perde a função, ela não vai encaixar no osso, não vai servir para nada o músculo. Quando você tem um tendão ossificado, moléculas de cálcio fazem parte da composição dele e por isso ele é ossificado. Como ele é ossificado, ele é duro, ele é mais resistente e, portanto, ele se preserva mais fácil no registro fóssil. É por isso que a gente sabe que esses bichos tinham tendões ossificados, ainda não no corpo inteiro, mas já é uma característica bastante conhecida dos ornitísquios, que depois, nas linhagens do Cretáceo, do Jurássico, vai virar uma loucura, né? O que eles vão ossificar de tendão ali. Obviamente que as coisas não são tão simples assim, né? Saiu esse ano um artigo de 2 pesquisadores argentinos reanalisando a anatomia do Pisanossauros, e eles chegaram à conclusão de que ele seria, na verdade, um silesaurídeo, ou pelo menos algum desses dinossauriformes basais, e não um dinossauro ornitísquio. Eles se pegam muito em algumas características convergentes que a gente tem entre os ornitísquios e os silesaurídeos. Uma delas é a presença do osso pré-dentário. Só que eles dizem que há uma diferença entre o osso pré-dentário dos silesaurídeos e o osso pré-dentário dos ornitísquios. No caso, o osso pré-dentário dos silesaurídeos ele é dividido no meio, no sentido sagital, ou seja, você tem o osso pré-dentário esquerdo e o osso pré-dentário
predentário direito. No caso dos ornitísquios, o osso predentário é uma coisa só, é uma placa única que se encaixa na ponta da mandíbula, formando um bico. Segundo eles, o pisanossauro teria 2 ossos predentários. Eles também falam sobre a convergência que existe entre os silesaurídeos e os ornitísquios, de ter os dentinhos muito juntinhos, né, tanto na maxila quanto na mandíbula. Eles dizem também que a restauração da pelve do pisanossauro está errada e que ele, na verdade, não teria o acetábulo aberto entre os ossos da bacia, e sim que seria fechado e que não foi encontrado essa característica antes porque o fóssil estava mal preparado. Ele também não teria o pubis voltado para trás, apesar de que a gente imaginaria que os primeiros ornitísquios ainda estivessem com o pubis migrando para trás e que ele ainda não tivesse aquela posição típica dos ornitísquios. O quarto trocânter, que seria uma característica matadora, que poderia tirar a prova aí se é um ornitísquio ou um silesaurídeo, não está preservado. Só metade do fêmur está preservado nesse bicho e a metade de baixo, a metade mais perto do joelho. O astrágalo e o calcâneo abraçam a parte de baixo da tíbia e da fíbula, mas eles argumentam que isso também pode ser uma característica convergente, que alguns silesaurídeos também possuem. Então fica difícil, né? Obviamente, se eles tiverem razão, esse bicho deixa de ser um ornitísquio e passa a ser, então, um dinossauriforme basal. Aí a gente acaba não tendo nenhum ornitísquio do começo da evolução dos dinossauros lá, dessas formações com 230 milhões de anos, etc. E aí os ornitísquios mais antigos que a gente teria no registro fóssil acabariam sendo só aqueles mais pro finzinho do Triássico. Então eu detesto ser repetitivo, mas isso só reforça a ideia de que todos esses grupos estavam intimamente relacionados e que eles eram tão parecidos que a gente tem dificuldade de separar um do outro. Então aí a gente fica na dúvida de onde vieram os ornitísquios. Será que aqueles pesquisadores que no ano passado fizeram aquela sugestão de uma reorganização da base dos dinossauros têm razão e talvez os ornitísquios tenham saído de um ramo dos terópodes e tenham mudado secundariamente? A gente não tem como responder isso ainda. Mas, pelo menos a princípio, por uma convenção, eu vou considerar aqui o pisanossauro como sendo um ornitísquio, tá? Ele sai como ornitísquio na maioria das filogenias, inclusive saiu como ornitísquio em filogenias que saíram depois do trabalho desses pesquisadores argentinos. Pode ser realmente que eles tenham razão, mas pro bem da explicação aqui, eu vou continuar considerando o pisanossauro como um ornitísquio. Apenas não se surpreendam se isso mudar em pouco tempo. Muito bem, então eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu já expliquei a origem dos dinossauros e as 3 linhagens principais e o que caracteriza cada uma delas. No próximo vídeo agora, eu devo terminar o período Triássico, mostrar mais ou menos como que estava a conformação do mundo naquela época. Eu acredito que eu não vá mais abordar os grupos em ordem temporal. Eu acho que eu vou abordar eles em ordem de taxonomia, né, em ordem anatômica, porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Então lembrando que tá rolando Black Friday, vai ter as camisetas da Doppel Store a preço mais barato durante 15 dias aí, e no dia 23 com a promoção especial, né, de leva 4 e ganha mais 4 de graça. Então já tem algumas árvores lá para vocês colecionarem e aguardem o segundo vídeo da série, que eu vou tentar lançar o mais rápido possível para continuar essa série mágica aí, explicando essas árvores aí que estão nas estampas das camisetas que vocês vão comprar, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado para quem assistiu até aqui, até a próxima aí. Falou!